Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está no chat com a gente. Tem alguém no chat com a gente aí? Manda seu olá. Espero que pelo menos... Eu não tô no chat com a gente, cara. Ah, Raulzito, já deu esse mole no começo. Obrigado, Yu-Gi-Oh! Por contribuir aí com o desafio da comunidade. Importante falar, né? Nosso desafio da comunidade tá rolando. A gente tem que fechar 100 mil pontos até... Eu não me lembro que dia que acaba, mas... Acho que a gente tá entrando na terceira semana. São 30 dias para bater o desafio. Batendo o desafio, tanto a guilda... quanto a Catedral, quanto a Mansão de Spectre, os 3 projetos ganham pontos. Então, bora lá pra gente conseguir fazer esse desafio acontecer e todo mundo ganhar pontinhos aí. Melhorar esses lugares. Bom, vamos então às nossas apresentações, né? Hoje nós vamos falar sobre o cenário de Shadowrun, né? Que é um puta de um cenário gigantesco com 40 anos de história, mentira, não tanto, mas né. E para isso eu trouxe o James, né, que é o responsável aqui aqui no Movimento RPG pelas coisas da New Order, é foda, né? Pelos livros da New Order, e também é um apaixonado por Shadowrun, tanto que ele roubou o meu livro, e isso não é uma brincadeira, é uma realidade, né. James, dá um oi pro pessoal aí, cara. E aí, pessoal, isso é mentira, eu não roubei. Tá? Eu peguei pra mim 10 horas da manhã na minha casa. Olha só, vê se pode de um sábado. Sábado. Isso é imperdoável. Imperdoável. Ó, e a primeira edição, só pra mudar um pouco de assunto, a primeira edição de Shadowrun foi em 1989. Nossa senhora! Então, eu vou abrir a calculadora, porque eu não tenho cabeça pra isso. 1989 pra agora. São 34. Alguns anos. Quanto? 34 anos, muito bom. Parabéns, Raulzito. Eu confirmei só por... Quase 40, hein? Olha aí. 34 anos de Shadowrun. Exato. E, aproveitando aqui também a nova expertise, né, de um apaixonado pelo cenário cyberpunk, mas que até pouco tempo atrás não manjava tanto de Shadowrun, mas agora mudou tudo, né, Sr. Castas? Conta pra gente, já fala um pouquinho lá do projeto que tá rolando nos agregadores de podcast. Desde que conheci algumas obras aí, Cyberpunk, me apaixonei em definitivo. Neuromancer, que tem um quimera de aventuras aqui no Movimento RPG. Cyberpunk, o jogo em si, não só o gênero. E Shadowrun é monstro de bom, não conhecia de fato. Fiquei com aquele preconceito, que eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre diferenças, né, de Shadowrun, e assim, tem elfo? Que loucura, como é que pode? Tem anão? Tá doido? Mas eu tinha conhecido o Shadowrun do SNES, não tinha visto RPG. E agora, tanto é, né, tamanha paixão, que tem um audiodrama de Shadowrun rolando. Depois eu vou deixar o link pro Douglas divulgar. Um audiodrama de Shadowrun feito em parceria com a editora New Order. E olha, eu acho que tá bacanoso. Vai engrenar ainda mais no segundo episódio. É isso. Olha aí, sem spoiler, que eu tô acompanhando, hein? Bom, e a gente trouxe o Raul pra completar a vaga, né? A gente precisava sempre ter pelo menos 2 calvos dentro do movimento. O James ainda não chegou lá, mas tá chegando. Olha ali, ó. Não, mas o calvo é do lado, né? Não é atrás. O Raul também tem rabo de cavalo. Não, mas aqui também é bem cheinho. Tá bom. Ó, o meu rabo. Essas entradas. Eu não quero ver o teu rabo, cara. Vamos começar logo esse papo. Bom, eu só queria dizer que eu tô aqui. Só queria dizer que eu tô aqui pra lembrar que todo o cenário cyberpunk é fundamentalmente anticapitalista. Então... É claro que o Raul ia falar isso. Esse é o meu papel hoje. Mas é realidade, né? Não é uma zoeira, é uma realidade. Bom, mas vamos falar então de Shadowrun, cenário de Shadowrun mais especificamente. Douglas, mas por que vocês não vão falar de sistema? Calma, gente. Um dia a gente vai falar de sistema de Shadowrun, que também é bem específico, é bem diferente. Né, a gente vai separar aí umas 3 semanas seguidas pra gente fazer um parte 1, parte 2, parte 3, pra gente falar da criação de personagens, pelo menos de um personagem, né? E daí depois a gente usa o resto do ano pra falar sobre o sistema. Brincadeira, a gente não é tão complexo assim, principalmente o Sexto Mundo. Mas
vamos começar por aí, cara. Sexto Mundo. O que tá acontecendo? Cada ano sai uma edição nova de Shadowrun. James, tu que tá por dentro das linhas editoriais aí, que antes era um fanático pela quinta edição e agora pelo Sexto Mundo, como é que funciona as edições de Shadowrun? Tu que falou que a primeira é de 89 e tal. Eu ainda não largo a quinta edição. Não, então me devolve o meu Sexto Mundo. A quinta edição foi o meu primeiro contato com Shadowrun, mora no meu coração, tá ligado? Então, tipo, é que nem o pessoal que joga até hoje AD&D, tá ligado? Tem sentido? Tem N outras versões e tal. Mas o cara se apega. Então é mais nisso aí. Mas não é todo ano, cara, porque o quinta edição é de 2021, se eu não me engano. De 2021. E o Sexto Mundo saiu... Não, é de 2020, o Quinto Mundo. E o de 2022 que saiu foi o sexto. Mas quinta edição não é Quinto Mundo, né? O Sexto Mundo não, que veio com quinta esse edição, nome. Isso, quinta edição é o quinta edição. É de 2075. Shadowrun quinta edição se passa no ano de 2075. Tá. O Shadowrun sexta edição é 2080. Sexto Mundo é 2080. Entendi. E daí ali no Sexto Mundo ele começa a ter uma fragmentação do Quinto Mundo e começa a ter algumas divergências do texto do Sexto Mundo, da quinta edição. Tá. Né? É aí que eu queria chegar. Porque o cenário de Shadowrun, ele é a Terra. Poucas pessoas têm uma noção completa disso, né? Mas o cenário de Shadowrun, ele se passa na Terra, né? Castas, tu que estudou a história aí, é um historiador de Shadowrun, explica pra gente, cara, como assim a Terra, como assim tem elfo, como assim tem tecnologia avançada a esse ponto, porque, como falou, né, 2075, né, James, tu falou? Isso, foi. Quinta edição, quinta edição em 2075. Olha aí, que tipo, 2075 talvez a gente vai estar mais fudido que nós estamos hoje, só não que nem tá no Shadowrun, que também não é um cenário muito agradável, mas Castas, o que aconteceu para ter essas mudanças, cara? Conta pra nós. Não sei. Não, eu só ia dizer que, sei lá, a gente precisa de 1 hora pra abordar só um pouco de cada Faz um resumão aí pra nós. Vou fazer. Assim, é importante a gente pensar, né? Apesar a crítica levantada aí pelo Raulzito é muito real. A gente tem em Shadowrun uma realidade onde as megacorporações começam a nascer e a ter poderes semelhantes às grandes nações. Ou seja, as empresas ficam tão poderosas financeiramente, economicamente falando, que elas começam a ter os mesmos direitos que as nações têm. Primeiro, de ter um exército privado, então uma segurança que tem direitos especiais, assim como as nações. A gente começa a ver que as nações vão ficando não só mais pobres, mas elas vão ficando num nível inferior em relação a essas megacorporações, porque as megacorporações elas vão para fora, inclusive. Elas vão fazer sede, bases em outros, filiais em outros países. Isso vai transformando o mundo de Shadowrun em uma coisa que é uma característica, um elemento do cyberpunk, que é as pessoas elas são muito mais descartáveis, elas são muito mais substituíveis. E em Shadowrun a gente tem alguns elementos em particular que são muito únicos dentro de Shadowrun, que são os adeptos. Por algum motivo, existem pessoas que têm uma conexão muito diferente com esse mundo e elas têm a capacidade de fazer o que a gente chama de magia. E aí existem vários tipos de adeptos, né? Acho que ainda não chega na hora de dizer sobre isso. Quanto às raças que a gente vê que é um dos grandes diferenciais ali do livro, são os metatipos. Em determinado momento desse mundo tecnológico, desse mundo de experimentos, desse mundo novo, alguns experimentos eles acabam dando errado, o que faz com que essas mutações genéticas passem a acontecer. Então, diferente do que a gente está habituado em um sistema medieval, por exemplo, os elfos, os anões, os trolls, os orcs, eles não estão aqui desde sempre. Eles começaram a existir nesse futuro de Shadowrun, nesse futuro diferente. Entendi. O que mais? É isso, né? Senão eu vou embora. Calma. Entendi. Então, no caso, foi uma mutação. Nossa, eu tinha lembrança que era uma história um pouco diferente, que foi meio que um despertar da magia que foi transformando as pessoas. Então,
Eu tenho que discordar um pouquinho só do Castas. Eita, vamos lá, Tá. isso aí. É por isso que eu trouxe 2, um calvo e um não calvo. Porque o que acontece? Em Shadowrun, a gente sempre teve magia. Desde a criação da Terra, tem magia. Só que a magia na Terra, ela é um sobe e desce. Tem áreas de pico e áreas de baixa. Então, por exemplo, todas aquelas histórias de cavaleiros medievais lutando com dragões e matando outras raças, matando trolls, com orcs, com anões, com gnomos, os anões ferreiros e tal, não sei o que, é verdade. Então, porém, aquela foi um alto da magia. E a magia logo depois disso foi caindo. Até que não existia mais nada relacionado à magia. E como é que ficou? A gente desacreditou na magia. E a magia virou lenda. Ela virou superstição. Ela virou uma história para crianças. E o que aconteceu agora em Shadowrun, na 4ª edição, se eu não me engano? Na 4ª edição, a magia desperta novamente. E com o despertar da magia, com um dragão sobrevoando e tudo mais, as pessoas começaram a ter aqueles genes, aquelas características que estavam reprimidas ou dormentes nelas próprias, acordassem. O dragão em si não fez aquilo acordar. O dragão foi simplesmente o ponto de ebulição para que tudo voltasse, a magia ressurgisse. Pensa num copo d'água, ele está vazio, você vai enchendo até que há um limite. E daí a última gota d'água foi o surgimento do dragão, foi o acordar do dragão em Hong Kong. Eu posso estar errado se é Hong Kong agora, não me lembro direito agora, mas se eu não me engano é. E esse despertar do dragão rompeu essa lâmina d'água e fez com que tudo transbordasse. E daí vieram todos os poderes novamente, a magia, todas as outras raças começaram a surgir novamente. Mas isso também não foi assim. Isso teve alguns anos de despertar, né? E foi cada vez crescendo mais. Isso quer dizer que tem aquela história de que a Terra-média do Tolkien é a nossa própria Terra. Exatamente. Então, lógico, isso quer dizer que o Shadowrun pode ser o futuro da Terra-média. Exatamente. Na verdade, Shadowrun, isso que mais me apaixonou, Shadowrun pode ser o nosso futuro. O nosso, aqui, dos nossos filhos, dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Entende? Isso que me apaixonou muito por Shadowrun. Porque ele pode muito bem ser uma continuação daqui. Por exemplo, tu não pode pegar e colocar, sei lá, uma referência de Nirvana Nirvana da banda dentro de Tolkien, né? Porque não tem contexto. Mas tu pode narrar uma aventura de Shadowrun e alguém, um dos jogadores ou um próprio encontra um pedaço de plástico meio reluzente, já muito antigo, e que lá estava escrito Nirvana numa capa azul parecendo água e um bebê pelado nele. Entende? Então, tipo, os caras acharam isso num lugar completamente bizarro de algum colecionador, quem sabe, de antiguidades. A gente pode botar esse tipo de referência numa mesa de Shadowrun. Numa mesa de fantasia. Tá, beleza. Mas e agora? O Castas falou com uma história diferente. Isso quer dizer que é tipo... Não é diferente, eu só complementei um pouco. Então, mas o que eu pergunto? Tipo, tem uma... Essa história da magia, ela é canônica ou ela é tipo o mundo das trevas, onde existem os filhos de Caim, essa parada, tá ligado? Não, é uma questão canônica. Qualquer humano vagabundo pode muito bem, na hora do despertar da magia, da ebulição, entre aspas, né, começar a desenvolver poderes. E não é uma casta, não é algo... não tem uma seleção natural, não é alguma coisa do tipo.
Entendi. Entende? Você sentado aí pode começar a ter muita dor nos músculos, muita dor no corpo, ir pro hospital, ficar em coma por 3 meses, 4 meses e voltar com os ossos, né? Na verdade, isso aconteceu com bebês, né? A questão dos ossos mais finos, mais alongados, ou então dos anões, que os ossos eram mais pesados, mais entroncados. E, por exemplo, você sentado aí pode muito bem começar a entrar em coma e agora tem presas pontiagudas e chifres na cabeça. E a transformação dos orcs, por exemplo, foi em humanos já adultos. Entendi. Mas Trolls, tu falou que foi a partir da 4ª edição essas transformações. Então, primeira, segunda e terceira edições eram só humanos. Eu não sei te dizer, eu não tive contato com as 3 primeiras. Eu tive contato com a 4ª, que eu li bem pouquinha coisa, mas eu vi que tratava mais do despertar. No 5ª edição, ele traz bastante informação sobre essa parte toda que eu comentei agora. E o 6ª edição, pelo que eu li, até o Cássio pode me corrigir, porque ele teve um pouco mais de contato, é a questão do declínio. Né, e quase que inicia um declínio. Pelo menos foi o que eu notei no 6ª edição. Entendi. Eu vi há muito tempo atrás algum livro que era da 2ª ou da 3ª edição, não lembro. Eu acho que já tinha essas raças. Eu vi aqui no. Esses meta-humanos, assim. Eu vi aqui no site da Devir. Não sei se tem explicação pra isso. O site da Devir, na 2ª edição. Devido ao ano 2053, o mundo mudou. 30 anos atrás de Shadowrun, né? Alguns dizem que despertou. Devido a uma anomalia no fluxo das energias místicas, a magia retornou ao mundo. Elfos, anões, orcs e trolls despiram seus disfarces humanos, assumindo suas verdadeiras formas, e assim vai. Ou seja, tipo, desde a 2ª edição já existiam realmente, né? Porque assim, normalmente um livro, né, por exemplo, vamos pegar Forgotten Realms, dar um exemplo de um cenário que tá há bastante tempo aí, o próprio Greyhawk, que talvez esteja mais tempo, né, das edições de D&D, eu não sei em qual edição que o Forgotten começou. Mas qualquer cenário, por mais que o sistema mude, ele tem alguns avanços de tempo, mas não de... Sabe, tipo, não muda tanto assim, tipo, antes não tinham essas raças, agora tem mais raças. No máximo eles vão acrescentando raças de lugares diferentes do cenário, né? Tipo, antes essa galera não era conhecida, agora são. Temos a própria Tormenta, né, que começou muito mais simples e foi expandindo e mudando, e o tempo também foi avançando baseado nos eventos que acontecem inclusive nos romances, né? Então o Shadowrun ele tem meio que ele é meio que vivo dessa forma, né? Mas, Castas, tu que estudou mais. O que tu estudou mais foi a 6ª edição, eu tô enganado? Então, sim, a 6ª edição, tanto é que essa notícia que o James traz, eu não sabia mesmo. Valeu aí pra isso aí no 5ª edição. Por isso é que assim, eu gostei do 6ª edição, mas o 5ª edição ele traz mais lore. Entende? Ele traz um pouco mais de contexto do tempo antes. O que é legal dessa 6ª edição em relação a lore? Tem o Almanaque do Sexto Mundo, que é um livro só de lore do que aconteceu no passado, mas acho que principalmente em relação a esses grandes eventos de Shadowrun. E aí, assim, tá aí, qualquer grande saga, seja ela medieval, seja ela Mundo das Trevas, a gente vai dizer, tem tantas edições e tanto material, qual que fica nesse momento sendo a definitiva? Então. Mas, nessa nova edição, tem uma parada diferente, que é o declínio, né? Então nós já sabemos que, primeiro, vamos lá, vamos considerar que os elfos despertaram, né? A magia despertou, trouxe elfos e tudo mais. Mas nessa 6ª edição, que é a que nos interessa por um motivo que eu vou falar daqui a pouco, eu queria saber um pouco mais, Castas, o que é esse declínio? Chegou a estudar alguma coisa sobre isso? Sobre o que tá rolando no mundo em 2080? Cara, na verdade eu tô em 2072, na campanha que eu faço, inclusive. Existem, não sei, cara, muitos motivos exploráveis dentro de Shadowrun para que a gente venha a falar sobre declínio. Eu acredito, eu vendo, né, todo o material que existe daqui, acho que de lore disponível, que é o Almanaque
e a questão do livro básico, eu fico muito nessa questão. O Shadowrun, ele vai focar também, né, a questão do metatipo, como eles são recebidos, cada um dos metatipos. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais essas espécies diferentes, que são espécies que têm poder. É muito legal a gente falar sobre os dragões, é muito legal a gente falar sobre a magia e como ela influencia cada uma dessas raças, mas é pensar assim, como as outras raças elas vão sentindo em relação a esse conflito. O quanto os despertos, os adeptos, eles estão numa posição privilegiada e por isso o quanto eles vão ser caçados. Então até agora, quando a gente fala, por exemplo, o último dragão que morreu, não me lembro o nome dele. Você lembra, James? De cabeça não. Posso pegar o livro aqui pra dar uma olhada, mas de cabeça Vai lá. não, né? O último dragão que morreu, ele demonstra com a queda dele, né, com a morte dele, um bonito livro. Ele demonstra com a queda dele que alguma coisa nas estruturas de poder ela tá mudando. Tanto é que outros dragões poderosos, que é o caso do Lofir, provavelmente o dragão mais famoso do sistema, né, que é o CEO da Cider Cup, ele começa a ter estratégias diferentes para poder, inclusive, abafar essas informações, para subjugar as pessoas que agora acreditam que os dragões podem ser vencidos. E dentro de Shadowrun isso não faz tanto sentido. Os dragões foram criados para ser praticamente invencíveis, e como todo bom cyberpunk, você até pode vencer um dragão, mas morrendo no processo. Então, a magia, né, não só as espécies como os dragões, mas a magia, ela começa a ser afetada de um jeito diferente. Talvez a morte desse dragão ele tenha acontecido justamente porque, de alguma forma, a magia está se enfraquecendo. Seria por conta do avanço da tecnologia? Porque também no Sexto Mundo, na medida em que os tecnomantes eles vão começando a existir mais do que os tecnocratas. O tecnomante é aquele que ele entra na Matrix com uma facilidade muito maior do que um tecnocrata. Em tese, ele não precisa de um cyberdeck, ele não precisa de um computador, ele pode entrar na mente dele. Será que isso estaria facilitando um novo tipo de poder de tal forma que desequilibra essa estrutura um pouco? Acho que o declínio ele fica muito nessa questão, mas ele começa a ser anunciado com a morte desse último dragão. Entendi. Então, os dragões, né, como a gente viu, estão diretamente ligados à magia, pode ser um pouco isso também, né, pelo que deu pra entender. Mas, vamos lá, dragões CEO, tá misturando as coisas aí. Rapidinho, Dukelzan é o nome do dragão. Isso aí. Certo. Eu não achei aqui, valeu, Castas. Mas, ó, tu falou aí dragões CEO, explica isso pra nós então, Castas, aproveita, depois eu puxo um pouco mais pro James. Aliás, vocês podem interromper um ou outro a qualquer momento, tá? Isso não é uma entrevista, é uma taverna. Vou dizer então resumidamente, a galera vai complementando aí, pode ser? Vai lá. Os dragões são criaturas muito antigas, como o James disse, né? Eles, em tese, podem estar aí há muitos milênios, assim, podem fazer parte de uma parte da história perdida, da história humana. Isso significa que eles acumularam ao longo dessa época riquezas inimagináveis e incontáveis. Mas não só isso, dragões são criaturas mágicas por sua essência e por sua natureza, o que significa que, além da questão do poder econômico, eles têm poder bruto. E aí, esses dragões, eles começam assim, por ser muito poderosos, por ter um poderio, por acumular riquezas, eles vão começando a perceber que deles um certo domínio desse mundo, e eles vão mexendo os pauzinhos deles, em vez de se colocar na cena, em vez de se colocar em risco, em vez de se colocar em uma determinada situação, eles vão contatando outras pessoas, seja por promessas de riqueza, promessas de poder, de status, para que elas operem nesse mundo. E com o tempo, as megacorporações são tão determinantes que eles começam a assumir posições. Existem os dragões que assumem as posições nas megacorporações, como é o caso do Lofir assumindo a Cider Cup, a segunda maior megacorporação do Sexto Mundo. Existem outros dragões que ficam nos bastidores, porque eles não querem ser, né, dar cara a tapa. E bora aí nisso. Entendi. E olha o subtexto disso, né? O dragão, ele é o quê? É o capitalista. Para. Não existe esse negócio de um CEO que manda em tudo e viaja de foguete por aí. Não existe isso. Na real, o que o Raul interfere em eleição, né? Da questão do capitalismo, Shadowrun todo ele é baseado puramente em capitalismo, né? Então, a questão só que também tem muita abordagem de que
A quinta edição é um livro muito com a leitura direcionada, porque não é alguém que narra uma história, como, por exemplo, a gente está acostumado a ler em muitos livros de RPG e tal, que o sexta edição também tem isso, né? Não só focando na quinta edição, sexta edição também tem isso. Mas o Shadowrun em si, então, ele não é um RPG em que, por exemplo, você vai ler e vai ler um texto de alguém te dizendo, não, aconteceu isso em tal lugar, tal coisa, tal não sei o que. Não. É basicamente assim, caralho, eu estava lá, comigo aconteceu tal coisa, me falaram isso aqui e eu tô reportando pra ti isso, tenta não fazer igual, e assim, ó, em hipótese alguma, em nenhum dos casos, nunca faça acordos com o dragão. Então, tipo assim, é uma narrativa quase que em primeira pessoa para o leitor. É como você lê um e-mail, um diário que alguém escreveu para te passar informações. E a maioria dessas informações são contra capitalismo. O livro inteiro, todo o sistema, tudo é capitalista. Tu distribui pontos para ter ou não riqueza, né? E tu ter ou não riqueza te traz ou não benefícios. E tu precisar, por exemplo, do que eu adoro abordar em Shadowrun, às vezes a gente, mestre, tem dificuldade em começar uma campanha para achar um plot. Né? Por que a porcaria dos meus jogadores vão fazer o que eu quero? Em Shadowrun é simplesmente porque eles estão com fome. Não tem dinheiro. Eu fiz um personagem que é foda, ricão. Cara, por algum motivo tu precisa desse montante a mais. Esse dinheiro que tu pegou, que tu tem, veio de um agiota. O cara tá no teu pé. Se tu não conseguiu dinheiro a mais pra pagar ele, ó. Entendeu? Então, o corre de Shadowrun, a motivação do Shadowrun é conseguir o pão pra te comer e poder trabalhar amanhã de novo. Também pode ser, né? O que é basicamente capitalista. E só, tipo, indo um pouco além da piada, assim, de eu falar mal do capitalismo aqui, né? O gênero do cyberpunk, né? Eu não tô falando do jogo cyberpunk, né? Tô falando do gênero literário cyberpunk. Ele surge como essa crítica ao capitalismo, assim, num processo em que teve uma capitalização muito rápida do mundo dos anos 80 nos Estados Unidos, assim. Então, ele é... Desculpa. Ele é meio que uma projeção exagerada de para onde o mundo ultracapitalizado estava se direcionando, né? E isso começa lá na gênese do gênero com o Neuromancer, né? E o Neuromancer, o Shadowrun e o Neuromancer, eles têm muita coisa em comum, né? Tem várias descrições do cenário, né? Aquela coisa lá, tipo dos... eu esqueci o nome agora, mas aquelas máquinas que os personagens usam para projetar o avatar na rede, né? A cadeira lá, né? Isso, né? Não é o holodeck, não, é o... Cyberdecking? Não. Tem um nome específico. Tem um nome. Mas ele... Tipo, tem um fundamento, assim, isso que eu tô falando, sabe? Mas só mudando um pouco de assunto, assim, comentando uma outra coisa que o James falou, né? Isso de tu ter essa história, tipo, do narrador ser individualizado e de tu não necessariamente saber se o cara que tá narrando aquilo tá falando a verdade ou não. É uma coisa que eu acho que, traçando um paralelo, assim, falta um entendimento disso entre algumas pessoas que jogam Vampiro à Máscara, por exemplo. Jogam qualquer jogo, né? Mas o vampiro, especificamente porque tu tem essa história que tu tinha falado antes ali, do mito do Caim e tal, né? Que o Caim foi o primeiro vampiro e todos os vampiros vieram dele. Isso não precisa ser verdade, tá ligado? Isso é basicamente uma religião que os vampiros acreditam, né? Os vampiros da Camarilla e do Sabá, normalmente, né? Nem todos. Existem outras vertentes, né? Exatamente. Mas assim, eu entendi muito isso do Shadowrun, pelo que o James falou, assim, também, né? É que o Shadowrun, ele é evolução, né? É a mesma coisa da nossa evolução,
né? Saímos da água e, cara, quem saiu na água? Quem saiu, as primeiras criaturas que saíram da água? Eram os mutantes, tá ligado? Não foi quem era normal. Quem era normal morreu. Ou ainda permanece lá e se transformou em outra coisa. Entende? As girafas é um exemplo que eu adoro falar. As girafas foi uma extinção gigante de quem não era adaptado. Simplesmente os que tinham o pescoço curto morreram de fome, porque todo mundo comeu tudo onde tinha curto, onde era baixo, quer dizer. E quem tinha um pescoço um pouco maior, evolução, erro genético, conseguiu sobreviver e comer as folhas um pouco mais altas. E o que aconteceu? Mais das que tinham essa característica evoluíram. É a mesma coisa Shadowrun, só que a diferença é que tem os altos e baixos, mas é basicamente evolução. Entende? Então, por exemplo, não é que nem a ideia que o Douglas falou que vem de um ser primordial. Não é. Entende? São vários locais que tiveram essas evoluções, foi surgindo raças diferentes, de mutações diferentes, baseadas também no toque com o arcano, no toque com o astral, né? Com a magia. E isso foi divergindo, diferenciando, só que daí depois acabou que a magia sumiu. E todas aquelas características, elas sumiram, elas adormeceram, né, e foram entrando em recesso. Então, eu acho que tu me entendeu errado. Eu fiz a comparação com Caim, mas era mais pra dizer que pode ser uma lenda, entendeu? Não que não quis dizer que veio todo mundo de um ser primordial. Entendi. Mas aí, nós já falamos alguns elementos importantes, né? Hoje eu tô tentando abordar mais aspectos do jogo, né? Por exemplo, a gente falou dos CEOs, dos dragões, a gente falou mais ou menos da história de como começou e como que tá se encaminhando para talvez um fim da magia com a queda de algum dragão, que antes era alguma coisa talvez impossível, mas tem muitos outros aspectos, né? A gente nem começou a falar sobre a tecnologia, a gente falou um pouquinho sobre o holodeck, e o meu personagem, inclusive eu vou botar aqui na tela já os personagens de Shadowrun que nós ilustramos, tá? Que inclusive em breve vão estar lá no site para vocês acessarem, mas o meu personagem, eu fiz um fusor, é isso, né, James? É o fusor, né? Isso. Fusor, ele é um conceito muito legal, que ele é uma pessoa que ele consegue, não só ele é um bom, não é tipo um mecânico, é muito mais do que isso, ele literalmente, ele entra na máquina, então ele consegue se fundir com a máquina e controlar a máquina de uma forma totalmente única, sabe? Então, é o tipo de coisa que é diferente, sabe? Não é simplesmente tu falar assim, agora é Cyberpunk, daí tu tem o guerreiro, que é um atirador, tu tem o mago, que é um hacker. Não é essas... Tem coisas diferentes, tem coisas criadas, né? Eu admito, né? Não conheço o Cyberpunk Red, não conheço mesmo, nunca li, nunca vi nada, mas eu conheço alguns outros cenários que basicamente foi isso que fizeram. Falaram assim, quem é o clérigo do mundo do futuro? É um médico com nanorobôs, tá ligado? Tipo, não é assim que funciona, sabe? O Shadowrun, ele me encantou muito por isso, sem contar na quantidade absurdamente gigante de melhorias que você pode fazer, tanto em armamento, quanto na próprio corpo, só que se você fizer muita coisa com o corpo, você começa a perder sua essência, então ele tem toda essa questão, toda essa profundidade, eu posso dizer, o quanto que tu consegue alterar o teu próprio corpo e sendo você mesmo ainda, sabe? Então esse tipo de coisa são pensamentos, são coisas que o jogo apresenta que me cativaram bastante, né? Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Não sei se o James quer começar ou o Castas. Pode começar, Castas, de novo. O James fala pra cacete quando ele começa a falar. Tô brincando. Pior que é verdade. Não, mas a ideia é essa mesmo. Fala um pouquinho sobre a tecnologia, sobre... nem vamos entrar na Matrix hoje. Eu acho que Matrix Matrix dá um episódio inteiro, né? Se for falar da Matrix, tem que falar do Astral também. É foda. Que é um dos diferenciais, né? Inclusive do Shadowrun, né? O Astral, acho que é único nesse mundo. Mas enfim, né? É difícil você citar Shadowrun hoje para ilustrar uma imagem na cabeça das pessoas sem falar de Cyberpunk, o jogo de videogame. Porque assim, né? Como disse o Douglas,
tudo que você for fazer em Shadowrun não vai fazer muito sentido se você for um personagem totalmente inoperante quanto à questão tecnológica. Na verdade, existe a possibilidade de você ter esse defeito, essa desvantagem, mas puta que pariu, eu realmente acho que é a pior desvantagem do jogo, cara. Nada se compara a isso. Então, mesmo quando você é um samurai urbano, que é o cara que vai pegar a espada e vai fatiar os outros no meio, ainda assim você não tem nenhum tipo de conexão, pode te deixar muito, sei lá, assim, meio de lado no jogo. Armamento tecnológico, itens, equipamentos, a gente vai pensar, existe uma forma de você colocar naquela área, por exemplo, onde seu personagem tá, uma proteção para que as pessoas não possam ouvir o que você tá dizendo, não possam acessar o seu cyberdeck, acessar sua mente, se for um tecnomante, de alguma forma, a sua mente na Matrix, né? Tem uma caralhada de coisa, tipo, tu tem que ter tu tem a tua identidade, que é o SIM. Daí, como tu é um Shadowrunner, né, que a gente nem falou desse conceito ainda, né? Tu tem que ter um SIM extra pra, tipo, caso tu seja fiscalizado, tu não ser procurado, alguma coisa do tipo. Ter um SIM é ruim, né? Exatamente, tu tem que ter um sim falso. Cara, tem uma caralhada de coisa. Eu me lembro que o meu personagem, como eu fiz um personagem que tinha grana, eu tive que escolher, tipo, ruído branco, contra invasão, sistema de proteção contra não sei o que, seguro de vida. Tem todas essas porra, mano, que tu tem que escolher, tá ligado? E, tipo, muitas pessoas reclamam do Shadowrun exatamente por essa gama gigantesca de itens que tem, de melhorias, mas, cara, a dica máxima que a gente pode dar pra criar um personagem de Shadowrun rápido é: seja pobre. Você vai escolher meia dúzia de coisa e acabou a ficha. É real. Sabe que tu falou dessa desvantagem de ser ali a tecnologia, né? Quando a gente jogou aqui no Movimento RPG, eu não fiz a minha ficha, uma das fichas prontas que tinha no livro, mas se eu tivesse feito, eu teria botado isso aí, eu acho que tinha a ver com o conceito do personagem. Só pra encher o saco, né? Não, é que cara, você ia penar, cara. Tinha a ver com o conceito do personagem, assim, que ele era um cara que tinha essa idealização do passado e achava que era um detetive de filme, assim, né? Me fudeu. Quê? Cara, então a gente falou um pouquinho sobre, cara, porra, as tecnologias pra mim são uma parada muito da hora. Mas vamos lá, como é que essas paradas funcionam com magia? Eu posso ser um mago ao mesmo tempo que eu posso dar tiro de escopeta na cara dos malucos? Como é que isso funciona, James? Conta pra nós. Pode. Assim, ó, o que acontece? Em Shadowrun a gente tem, isso não é da 6ª edição, não é da 5ª edição, enfim, é um conceito de ligação com o arcano, que é a essência. Todo personagem, quando ele é criado, ele começa com 6 pontos de essência. Cada conexão que você faz com a tecnologia, por exemplo, você tem não digo portar, né? Carregar em mãos não é a mesma coisa. Personagem do Raul aí na tela. Cada parte do seu corpo que você retira para colocar uma peça metálica, por exemplo, você vai pegar e vai fazer um corte para colocar um implante ocular. Você perdeu você perdeu a essência. Para quem lida diretamente com magia, um adepto, um mago, um xamã, enfim, perder essência quer dizer que você perde a sua capacidade de tocar o arcano, de se conectar com o arcano e, consequentemente, de absorver a retranca que dá quando você larga uma magia. Por exemplo, você pode largar a bola de fogo. Nada é inofensivo. Em Shadowrun tudo tem seu preço. Então você vai largar a bola de fogo, só que você vai ter uma retranca, você vai ter que absorver um dano dessa ligação com o arcano que você teve, com essa presença do arcano que você absorveu e expulsou de uma forma em fogo, digamos. Então isso causa uma lesão. E cada vez que você tem menos conexão com o arcano, menos essência, a sua capacidade de absorver essa retranca é menor e a sua ligação com o mundo arcano, com o astral, é menor. Então você acaba perdendo a capacidade, por exemplo, de lançar uma magia que é mais complicada, fazer um ritual prolongado, por exemplo. Quanto ao que tu falou sobre atirar com 12 e meter uma bola de fogo, pode, porque a 12, contanto que ela não esteja acoplada no teu braço, é um item carregável. Um mago pode ter um telefone, ele não vai retirar a essência, porque não está nele, ele carrega, né, um telefone qualquer, ele carrega em si. Mas tudo
Tem o preço. Eu diria até que é esperado que você tenha uma 12. É isso. Exatamente. Até assim, ó, é esperado que crianças de 7 anos tenham 12 em Shadowrun. Em Shadowrun é isso aí. Porque é muito complicado, cara. Tem uma história. Agora eu não lembro. Eu acho que foi no próprio livro que conta uma daquelas histórias que tem nos meios de capítulo. Contos mesmo, né? Isso. E daí mostra lá um fusor que quando ele era criança ainda, ele viu que ele tinha uma capacidade muito grande em engenharia de criar, e ele criou alguns drones que eles atiravam pregos. E ele era sempre maltratado na escola. Ele levou esses drones para a escola. Meu Deus. E aí ele fez coisas que não deveria com quem estava maltratando ele. Né? Isso é um texto que está ali em Shadowrun. Ele conta algumas coisas que em 2070, 2060, né, aparecem. Né? Hoje em dia a gente já tem, não vamos entrar nesse caso, mas enfim, já tem os retardados por aí. Então, né? A violência no jogo, né? Isso também a gente fala muito, o cenário é legal e tal, mas tem uma coisa que a gente até às vezes esquece no meio medieval, que é a violência, né? Tipo, a gente fala às vezes de medievalismo como se fosse uma coisa bonita, mas não é, cara. Tipo, a gente joga um jogo onde a gente pega uma espada e sai fatiando orc como se fossem seres inferiores, sabe? E, tipo, na verdade, parando pra pensar hoje, a Guilda dos Guardiões tá muito mais diplomática do que qualquer outra mesa de RPG que eu já vi. Mas esse é um conceito que o jogo apresenta, de tu ir lá e matar os monstros, né? Esse tipo de coisa. Até os próprios RPGs hoje têm tido uma conversa um pouco maior sobre quais as outras raças, o que é ser um monstro, essas coisas assim. Mas no Shadowrun não tem esse preconceito contra monstros. Não, todo mundo contra todo mundo. E é isso. Todo mundo é um monstro, entendeu? No Exato. Shadowrun. Então, Até porque os monstros, eles vêm dos humanos, né? Exato. São basicamente humanos transformados. Né? então, tipo assim, tu é as pessoas são podres, assim, não tem o fato herói, né? O heroísmo não existe em Shadowrun. Isso é um conceito que a galera que vem do D&D às vezes não pega muito bem, mas quem vem de vampiro daí já pega o outro lado, né? Acha que tem que sair fudendo todo mundo, mas também não é assim. Tu pode ter amigos, tipo... Amigos é a palavra forte, tu pode ter brothers, né? Mas... Aliados, talvez, exato. Então é uma questão que o próprio cenário apresenta, né? E já que a gente vai estar, infelizmente, quase encerrando o nosso horário, pode falar, Raul. Só pegar um gancho aqui pra falar, né? Eu tinha falado dessa questão da essência ali, né? De tu perder pontos de essência enquanto incorpora tecnologia, né? Que é uma maneira de tu botar no jogo uma discussão sobre o conceito do transhumanismo, né? Essa ideia do humano transcender a própria existência através da tecnologia, sendo que não necessariamente tu sabe o quanto tu tá deixando de ser humano, assim, né? Só que eu acho que no Shadowrun esse conceito ele fica muito interessante justamente por causa dessa ideia dos metatipos, assim, né? Que o conceito de humanidade ele já é mais maleável, assim, né? Então, é uma coisa que me chama bastante atenção no cenário. Né? Com certeza. Mas o que eu ia falar, né? Antes eu queria mostrar ali, eu já mostrei um pouquinho, os personagens ficaram irados, parabéns ao nosso ilustrador, o Shadow. Muito bem ilustrados, cara. Cara, verdade. Esse é o personagem do Yuri, que é um troll, né? Cara, tipo, sensacional, que é um samurai urbano. Uhum. Esse aqui é o personagem da Jaque, que era uma maga. Era uma maga ela, né? Sim. Saca só. Cara, muito legal. O meu personagem, que era um anão pato. Que era um pato, na verdade, né? Mas era como se fosse um anão. Que ele era um fusor. Eu achei muito legal que ele fez até o detalhe da barba, cara. Olha só. Olha a barbinha ali, ó. Peraí, deixa eu chegar lá. Eu pedi pra ele, tipo, como eu sou um anão, ele botou até os esqueminhas da barba, tá ligado? Pode crer. Muito da hora. Ficou muito massa. E por último, o personagem do Raulzito, que era um orc, né? Que era esse conceito do investigador no ar. Tá ali o gravadorzinho. Tu lembra como é que era o nome do arquétipo dele? Ele era o mais social, né? Era o Face. Face, isso.
O Traíra também, né? Elias. Da mãe. Eu lembro disso. Ah, é aí que começou a reputação do Raulzito de só jogar com personagem traído, então. Exato. Pior que foi. Bom, mas já que nós estamos mostrando esses personagens, aproveitando o gancho aí, nós não podemos fugir de um aspecto importante do Shadowrun. De onde vem esse nome? Shadowrun, né? Os runners, que em português foram traduzidos como incursores das sombras. Putz, cara. Eu particularmente, eu prefiro não usar essa palavra. Eu uso runners. Não uso. Minha opinião, eu não gosto. Achei que não ficou uma tradução muito legal, muito... Mas é difícil, Mas não tem o que fazer, Né? não tem o que fazer, Difícil, cara. Não tem difícil. como. Deixa Shadowrunner mesmo, Runner. Enfim. runner. Mas então, que são essa galera que fazem os corres, né? São contratados normalmente pelos Mr. Johnson. E eu quero que o Castas conte pra gente aí como é que funciona esses contratos e como é que funciona essa vida de Shadowrunner. Ou essa não vida. Ou melhor, É uma incursões vida. da sombra. Isso definitivamente é uma vida. Você tá tão dentro do sistema que se você não meter o punk, né? Meter o corre, se você não arrumar um jeito de ganhar suas verdinhas, a sua grana, você vai viver dentro do sistema, cara. Você vai ser só um gravatinha, um corp. Enfim. Geralmente numa equipe de Shadowrunners, de runners, você tem as funções ali, como todo RPG, né? Você vai ter o seu fusor para pilotar o carro, o piloto de fuga. Você vai ter o samurai urbano, que é o cara da porrada. Você pode ter um adepto, alguém que é um tecnomante, tecnocrata. E tem o que a gente estava falando aqui, que é o face, ou o face, que é o cara do contato social. Depende da forma como o narrador vai encarar isso, mas o Sr. Johnson são basicamente pessoas das empresas que podem ser procuradas ou te procurar, principalmente te procurar para você fazer um trabalho para eles. Porque acreditem, Shadowrun critica o hipercapitalismo pra caralho, mas definitivamente não tem como você ganhar dinheiro se você não acabar trabalhando para as megacorporações ou para o governo, o que também é ruim. E aí, o que as megacorporações podem te pedir por meio do Sr. Johnson? Podem pedir pra você sabotar uma outra megacorporação, pra você assassinar alguém, pra você roubar alguma coisa que eles perderam, recuperar alguma coisa que eles perderam. Geralmente, esse Sr. Johnson, ele usa esse codinome justamente para ele manter o anonimato, porque dentro do mundo de Shadowrun, dentro desse sexto mundo, quando você começa a ficar conhecido demais, todo mundo vai caçar você. Por isso que a gente estava falando que é ruim você ter um sim, uma identidade. É dito, uma das frases do Shadowrun que é preferível o anonimato. Um bom Shadowrunner, um Shadowrunner foda, ninguém sabe quem é o cara, onde ele tá. Ele só vai lá e faz o trabalho dele. E é isso. É isso aí. É isso aí. Acho que tá bem explicado todos os conceitos. Faltou alguma coisa, James? O que tu acha? Cara, faltou, eu acho que só abordar os dois temas que a gente não vai abordar, né? Matrix Questão de e tempo. Astral. Exatamente. Porque ambos são reinos diferentes, né? É o reino astral e o reino da Matrix. E que permitem Então, 2 jogos diferentes, né, cara? Em um livro você pode jogar em 3 lugares diferentes. Você pode jogar na Terra, você pode fazer uma campanha absolutamente dentro da Matrix e uma absolutamente dentro do reino astral. Apesar que o livro em si eu acho que pecou um pouco pela questão do astral, que deixa muito a desejar. Mas isso, pelo menos na 5ª edição, tem um suplemento. Agora, na 6ª edição ainda não foi trazido para o Brasil. Mas vai ser. Daí a gente faz o podcast aqui. Deus te ouça. Bom, Ou melhor, né? Algumas pessoas que a gente sabe quem são, te ouçam, né? o Manjuba é pra ti mesmo. Bom, Nalésio. Bom, mas, gente, só rapidinho aqui aproveitar esse espaço. Castas, daqui a pouco eu sei que tu tem live. Se tu quiser dar o teu recado final e sair à vontade. Se tu quiser ficar mais um pouco com a gente, não tem problema, tá? A gente vai pra rodada final, porque depois eu queria falar um pouquinho da Paradiso, que é importantíssimo. Mas tu quem sabe, Castas? Cara, eu vou falar isso aí hoje porque o pessoal tá esperando, beleza? Relaxa. Pode ser? Vai lá. Deixei o link para quem quiser dar uma olhada no audiodrama de Shadowrun, feito aí em parceria com a New Order. Acho que surpresas virão no futuro sobre audiodramas de Shadowrun. É isso, assim. Experimentem uma experiência de... Nossa, experimentem uma experiência redundância, né? Experimentem uma coisa diferente ao escutar esse audiodrama, que são esses elementos do Shadowrun.
de uma forma mais profunda. Trilha de Geek RPG, para quem não sabe, é um grupo de pessoas que joga RPG, divulga RPG, fala sobre RPG e sobre a cultura geek, cultura nerd. Tô sempre por aqui no Movimento RPG, agora um pouco menos nas lives, eu vou voltar em breve, mas sempre escrevendo pra galera. Você fez surpresa? Você não sabe? Ué! O Douglas fez, oxi. Eu fiz surpresa. Eu fiz surpresa porque o gato tá aparecendo. Ah, só. E é isso, gente. Vou, inclusive, depois que acabar aqui, vocês estiverem tranquilos, dar um pulo lá na rede vizinha, deixei o link. A gente tá fazendo live de um outro jogo, inclusive. É só quando acabar aqui. Qual jogo? Qual jogo? Só pra galera já... Pode falar? Pode, claro. Pode, né? Oxi. Ordem Paranormal, que a gente tá jogando. Show de bola, olha aí, galera. Sei que vocês curtem, né? Então cheguem lá, assim que sair aqui, acabar aqui, corre pra lá. Já entra no link aí, deixa em aba mutatinha, e já se inscreve lá também, né? Importante. Please. Castas, valeu, maninho. Se quiser deixar o Linktree ali pra galera conhecer todo o trabalho da Tríade, fica à vontade e a gente vai tocar aqui. Bom. Fechou. Pera aí, deixa eu só despedir. Valeu, James, valeu, Raulzito, um prazer sempre. Valeu. Douglas, ó. Valeu, Castas. Bom, antes de nós entrar na rodada final, então, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, vamos falar um pouquinho do projeto da Paradiso, né? Que a gente já tá anunciando há algum tempo. Eu não falei muitas coisas ainda sobre, falei algumas coisinhas apenas, né? Mas para quem é patrono e tá aí no chat, fica a dica. Essa semana eu devo lançar lá no grupo do patronato, no grupo geral do patronato, o convite para aqueles que tem a possibilidade de ter um segundo personagem, para quem tem a possibilidade de ter o terceiro personagem já, inclusive, os cenários que nós vamos ter, né? Nós já liberamos aí a Vila de MRPG para vocês terem um personagem lá, muita gente já tem personagem lá. A Mansão Spectre, já tem gente com personagem na Mansão Spectre, então esse é o seu segundo personagem. E o terceiro personagem, a terceira campanha seria a Catedral de Santo Bruxo, que é uma campanha em Mundo das Trevas, né? E agora nós vamos ter a Paradiso, que é uma campanha em Shadowrun Sexto Mundo. James, quer falar um pouquinho? Acho que tudo que a gente falar é o spoiler da primeira campanha, né? Exatamente. Bom, porque a própria criação vai ser na live. Exatamente. Então, assim, o que importa é as pessoas que quiserem podem ter o seu personagem, que não precisa ser necessariamente o Incursor das Sombras, pode ser alguém, como vocês bem sabem, igual na guilda, pode ser só um NPC, né? Você não precisa jogar sempre com a gente, mas você vai ter ilustra irada, que nem aquela ali que nós mostramos do seu personagem, vai ter ficha, e se você realmente quiser jogar com a gente, pode jogar. E todo mundo que for patrono e tiver aí a possibilidade de ter o segundo ou o terceiro personagem já pode criar diretamente na Paradiso. A gente vai liberar coisas para ela logo mais, tá? Não vai ser em abril que a Paradiso vai começar a princípio, tá? A gente precisa ainda verificar a data, mas fiquem ligados nas postagens do Movimento RPG que quando a gente liberar as informações da Paradiso, vocês vão ficar sabendo, né? A gente pode mostrar a logo, que inclusive foi uma obra aí conjunta entre o João e o Raul. O Raul fez a finalização dela, né, Raulzito? Não, essa aí eu fiz toda. Ah, essa tu fez toda? Essa eu fiz toda. Ah, tá, desculpa. Aqui foi uma parceria, foi a da Catedral, na real. Que ele começou e daí depois eu mexi. Certo. Então, essa é a logo da Paradiso, tá, gente? Esse fundo ainda não é o fundo oficial, tá? Mas nós vamos ter aqueles mesmos esquemas, né? Vai ter... pode ter o quarto personagem já, Jujubinha. Sempre tem essa possibilidade. Mas vai ter o esquema dos bits valendo wallpaper, vai ter todas essas coisas que nós fazemos sempre, tá? Todas as metas que funcionam nas outras vai funcionar ali também. E você se tornando um patrono hoje, você pode já ter o seu personagem diretamente na Paradise. Putz, eu gosto de Shadowrun, não quero ter na vila, não quero ter em mansão, não precisa seguir essa ordem, você escolhe qual a ordem que você quer criar. Logicamente que quem já tem na vila já escolheu a vila, né? Quem não fez ainda pra vila vai poder fazer as outras. Mas fiquem tranquilos que a cada X tempo você vai ganhando seu novo personagem. Mais informações sobre isso você vai encontrar lá na página do patronato, tá? movimentorpg.com.br/patronos. Vai estar tudo aqui. Ainda não tá, mas vai estar, tá? Prometo pra vocês. Mas vamos para nossa rodada final, então.
Raulzito e James. Aí, Raul, como sempre, vou deixar contigo a rodada final. Alguma última pergunta pro James? Alguma sugestão para quem vai jogar Shadowrun Sexto Mundo? Alguma crítica ao capitalismo velada aí na forma de pergunta? Fica à vontade. Não, eu vou então dar 2 indicações e depois, se puder, já conectar o jabá, já fala. Vai, pode fundo. Mas eu até hoje joguei poucos RPGs cyberpunk na minha vida, assim, sabe? Apesar de eu gostar muito do gênero, assim. E daí, como a gente falou ali da questão do transhumanismo, eu lembrei de uma indicação que pra mim é uma referência bem foda dentro do gênero, que é o Ghost in the Shell, o anime de 95. Eu acho esse anime de 95 a melhor versão, assim, Dava sabe? uma quimera, hein? É verdade. Mas porque tem o mangá, né? Ele saiu pela JBC, se não me engano, né? O mangá é legal, mas eu acho que o anime ele trouxe um ar muito mais profundo, assim. E tem a versão de Hollywood de uns anos atrás, e que não é o ideal, digamos assim. Não é o ideal, mas acontece, né? Uhum. E não é o único exemplo. E uma sugestão de livro, assim, que eu acho que tem bastante a ver com o tema é o Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Eu acho que eu já tinha falado desse livro em outra taverna. Mas talvez valha até fazer um link nosso do movimento RPG pra esse livro. Mas que ele traz essa visão do Mark Fisher de como é difícil tu escapar do capitalismo, assim, né? Dizem que ele... Uma frase que é atribuída a ele, assim, falando desse livro, é o de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E eu acho que o Shadowrun, ele tem muito disso, assim, né? Muito de como o sistema, ele vai esmagando os personagens, assim, de uma forma muito cruel, né? Show de bola. Pode fazer aproveitar para fazer o jabá, né? Saiu hoje Quimera de Aventuras, que eu e o Edu falamos de Arquivo 81. Edu Filhote, que estava aí substituindo o André, que foi justamente sequestrado pela Força do Capital e não pôde participar desse programa, né? A gente já está trabalhando no plano de resgate. A gente falou do Arquivo 81, que é uma série muito interessante e que teve um pouco fora do radar do hype, assim, né? Quando ela saiu uns meses atrás. Então, é isso. Show de bola. Link no chat, então. James, rodada final aí, pode dar uma dica, pode dar uma sugestão pra galera, alguma dúvida que tu possa ter aí. Não faz sentido, porque tu que é o especialista, mas tudo bem. Especialista a gente passa longe, né? Especialista é complicado. Pra ser especialista, a gente tem que passar anos e anos e anos a fio estudando. Mais uma dica deem uma olhada nos posts que tem no site sobre o Shadowrun Sexto Mundo, sobre os da quinta edição também. Eu só vou colar um link aqui, que é o link do post que saiu no sábado, sobre as ideias de aventura para Star Trek. Eu já volto a falar disso, só que eu já tinha copiado. Deixa eu só pegar o link aqui para os posts do Shadowrun e afins. Só um segundinho. Aqui. Aqui tem os posts que eu escrevi. A maioria, uma boa parte deles é sobre Shadowrun. Tem sobre vários posts, resenhas sobre os suplementos que saíram para a quinta edição. Tem resenha e criação de personagem para o sexta edição. O sexta edição, na questão de criação de personagem, ele deu uma facilitada pela questão de que você pode comprar, entre grandes e poderosas aspas, kits de equipamentos, né? O que facilita bastante, porque o Douglas sabe, a gente perdia 2 horas, 3 horas era comprando equipamento, gastando dinheiro. Posso abrir um parênteses aqui? À vontade. Eu fiz uma ficha de Shadowrun quinta edição na minha vida, por uma campanha que a gente acabou não jogando. E eu levei, sem exagero,
4 dias fazendo a ficha, sabe? Tipo, porra, Eu eu digo consigo... ela ainda. E sendo bem sincero, assim, ó, sem piada, sem nada, tu demorou mais pra fazer a distribuição de pontos e tal, magia e coisa, ou a questão de personalização, que é equipamento, implante e não sei o que? Essa coisa do equipamento, justamente, né? A parte mais demorada. Mas eu demorei também porque eu não entendia nada do sistema, então eu dei uma boa lida, assim. Sim. No personagem e tal. Se tivesse Sim. visto o guia de criação de personagem de Shadowrun que nós vamos lançar, ia ser bem mais rápido. Só o James achar um tempo na agenda dele. Pois é. Mas, assim, o sexta edição ele deu uma facilitada, ele mudou algumas regrinhas pequenas ali. E a gente também nem abordou a questão do Anarchy, né? O Shadowrun Anarchy, que é na mesa lore, mas é uma criação de personagem totalmente diferente. Você quase não investe pontos, você tem palavras-chave, você tem frases, coisas que descrevem o seu personagem em si, e não pontos, né? Você ganha dados se aquilo se caracteriza ou não dentro do seu personagem, dentro da história dele. Então é outra criação de personagem. E também vale muito a pena ler, e tem material também no site do Movimento. Então, só para completar a questão do jabá, segue ali o meu link, segue em cima o post que saiu no sábado sobre Star Trek. Vai sair agora, não sei se esse mês, mas eu pretendo lançar agora dentro desse mês, não nesse fim de semana, mais um sobre ideias de aventuras, tá? Eu estou vendo qual sistema abordar e acho que vai ficar bem legal também. Então, mais uma coisinha para o pessoal acompanhar e dar uma olhada. Às vezes a pessoa está sem ideia de criar uma campanha, está sem ideia de botar uma aventura na mesa, e ali no site do Movimento você encontra algumas coisinhas lá. É isso aí. Bom, se você não encontrar alguma coisa no Movimento RPG... Você não sabe o que tá procurando. Então, gente, assim, a gente brinca, tem muito sistema que a gente ainda não tem lá, obviamente, né? Mas a gente tá tentando. a gente tá tentando chegar nesse nível. Então, assim, a gente sempre fica o convite, né? Se você não tem alguma coisa que você não encontrou, vem escrever pra gente, né? Tem de Tagmar primeira edição. A gente acabou de lançar um vídeo de Dragon Quest, galera. Jogando Dragon Quest, falando isso. É verdade. Então, assim, galera. E vai sair material de Dragon Quest, inclusive resenha, regra da casa, várias paradas legais que a gente vai lançar lá no site, tá? Esse vídeo você pode encontrar lá no nossa rede vermelha, a rede vizinha de vídeos. Tá? E se tem uma caixa do Dragon Quest parada aí, também tem uma coluna de como adaptar monstros de Dragon Quest para Old Dragon 2. É verdade. Coluna como adaptar monstros para o Dragon 2 é o nome, né? E um texto que foi elogiado pelo Antônio da Burô, assim, Olha me aí. deixou muito feliz. Olha aí. Então, mas gente, então assim, Movimento RPG, lá vocês vão encontrar o que vocês estão procurando, tá bom? E galera, tornem-se patronos. A gente faz um trabalho assim que eu gosto muito. Eu não escrevo há bastante tempo, deveria, mas eu não consigo. Muitas outras coisas, mas essa galera que escreve, gente, é material de muita qualidade. Então assim, é muita coisa que a gente produz de verdade. A gente recebe muito elogio das editoras, o que deixa a gente feliz. E as editoras fazem essa devolução, né, desses elogios através disso aqui, né, livros físicos de RPG que eles mandam pra gente, e a gente poderia muito bem guardar esses livros ali na estante junto com os outros livros que eu tenho parado que eu nunca vou jogar, porque eu não tenho grupo físico mais, porque o James é um enrolado. Brincadeiras à parte, mas a gente acaba fazendo o quê? A gente entrega isso para quem financia o Movimento RPG, que são os patronos. Então, a partir de R$5 por mês, você se torna um patrono e você consegue todos os meses concorrer a livros físicos, como esse Cultos Inomináveis, que o Matheus Átila ganhou nesse mês de abril. Sempre na primeira segunda-feira do mês a gente faz o concurso de sorte e a gente dá uma pá de prêmios. A gente dá livros físicos, como por exemplo a gente deu Cultos Inomináveis em oferta da Burô.
A gente deu o livro Curtos e Fantásticos, em oferecimento aí do Ricardo, o escritor ansioso. A gente deu camisetas da Bar do Shop, a gente dá todos os meses uma camiseta da Bar do Shop. Miniaturas da Hero Maker Minis. A gente dá PDFs, né? Quem recebe o PDF escolhe qual é a editora que vai querer, e a gente tenta com a editora, às vezes não rola. O kit de aventureiro, né, ou pode ser o kit de investigador, você vai escolher lá do pessoal da loja Necromante, e além de outras coisas, como por exemplo aventuras que a gente faz, tem um monte de coisa, gente. Os prêmios são vários e é só você participar. É R$5 por mês, e se você não ganhar, você continua concorrendo com aquela chave que você tem. Então ela é cumulativa, sabe? Não tem como ser ruim. E é claro, né? Isso é mais um bônus porque você tá ajudando o movimento RPG a continuar crescendo e fazendo essa pá de coisas. Sejam patronos, como diz a Jujubinha aí. Tenho certeza que é uma das patronas que está com a gente há bastante tempo, né? Então, sigam o que ela tá falando aí. E deixei o link no chat, galera. E a gente vai encerrando mais essa taverna do Anão Tagarela. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado. E agora fiquem... Aliás, calendário. Poxa, quase que eu esqueço do calendário. Importante. Amanhã nós temos Catedral de Santo Bruxo, né, Raulzito? Isso aí. Amanhã, a partir das 9 da noite, eu, Raul, Jaque, Yuri e João estaremos na cidade de Serração, que já tá com um mapa em construção. Mapa, obra de Dan Ramos, tá bom? E Serração... Aí sim. Serração é uma outra parada à parte que nós vamos apresentar aí, né? Então assim, galera, tem muita coisa acontecendo e amanhã, a partir das 9 da noite, é bom você vir pra saber o que vai rolar, tá bom? Quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, estamos jogando em Nessus RPG, que é um cenário sensacional de robôs no faroeste, então cara, muito legal. E sexta-feira nós temos Abdução, o James tá narrando pra gente aí Abdução, a terceira Deixei temporada. o link do canal no YouTube de todas da primeira e da segunda temporada que já estão lá, para vocês conferirem, se atualizarem e acompanharem a gente na sexta-feira. Olha aí. Show de bola. Bom, então é isso, galera. Queria agradecer a presença de todos vocês que estavam aí no chat. Não se esqueçam de seguir a gente, tá? É importante seguir, pelo menos, no mínimo seguir a gente. E se você já segue e puder, se inscreve, galera. A gente dá também um livro por mês para quem se inscreve no nosso canal. Então inscrevam-se no nosso canal e concorram todos os meses a livros também. Então é muita forma de ganhar, gente, coisa aí. Então é isso, galera. Vou mandar vocês para algum lugar que eu jogando RPG. Cheguem lá e falam que vieram no movimento. Valeu, falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.